Bom dia a todos aqui presentes na cidade. Bom dia aos nossos amigos internautas que nos acompanham através do Instagram da nossa casa. Sejam todos bem-vindos ao mês de agosto. Estamos mais perto do final do ano que é no início. A gente segue vivendo um dia de cada vez, com muita tranquilidade, com muita calma. Pedindo ao Senhor Deus nesse momento bênçãos, tranquilidade, paz. Iniciando com a nossa oração, a nossa manhã ordinária. Agradecendo ao Senhor da vida pela oportunidade de estarmos com vida e saúde, recebendo as bênçãos disponibilizadas pela equipe maior dessa casa, pelos nossos anjos guardiões, pelos nossos filhos protetores, estão sempre avalados. Agradecendo o nosso mestre Jesus, por não soltar das nossas mãos em nossa caminhada. Senhor, nesse momento, envolvido nessa paz, pedimos não só por nós, mas emanamos também essa energia recebida, toda a comunidade, envolta dessa casa. E chegue também esse mesmo momento para nossos lares, vivemos também pela nossa comunidade na qual nós estamos crescendo. Para que possa assim se expandir essa mesma energia pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa região, pelo nosso país, e expandir, Senhor, por todos os nossos irmãos que aqui se encontram encarnados nesse planeta Terra. Agradecendo que estamos por essa oportunidade de caminharmos e poder, sim, dar um passo à frente em prol da nossa melhor. Senhor da vida, recebemos a vossa paz, as vossas bênçãos, esteja conosco nesse momento e todo sempre. Abençoando também a nossa comunidade, vai trazer as suas informações, o seu conhecimento acerca do tema dessa manhã que é agora. Esteja conosco, agora do céu. Convidamos então a nossa amiga Astrid, fica à vontade que a casa é sua. Obrigada, irmã querida. Bom dia, amigos. Para mim é uma alegria e uma honra voltar a essa casa, que é uma casa que acolhe a todos nós e a redondeza com tanta amorosidade há tantos anos. A cidade fazendo 70 anos de trabalho espírita, e esse trabalho é sempre pelos braços de quem está encarnado também, não é? A espiritualidade está há 70 anos a serviço, mas somos nós aqui, vocês principalmente, que mantêm essa casa em pé e o serviço acontecendo. Então nós agradecemos a Jesus e rogamos a Maria que nos proteja e que nos apoie nesse serviço, que Ele não pare jamais. Amigos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que aflige a todos nós. É a cólera, a raiva, a ira. Será que isso é realmente um problema? Será que a gente deveria pensar que a raiva é algo inerente ao ser humano ou não? Será que vai desaparecer? Penso que é importante que a gente, inicialmente, recorde que a raiva é uma das emoções básicas do ser humano. Pelo menos nesse grau aqui em que estamos. Porque sabemos nós que, enquanto espírito, nós evoluímos. Enquanto evoluímos enquanto espírito, nós também evoluímos a nossa parte psíquica, o nosso arcabouço emocional, tudo evolui no espírito. Então, se tudo evolui, será que nós vamos continuar sentindo as mesmas coisas? Será que as emoções básicas de um espírito evoluído serão as mesmas que as nossas hoje? Não, óbvio que não. Cada espírito, em seu grau de maturidade, terá o nivelamento emocional correspondente ao seu grau de evolução. Mas podemos então dizer que hoje, neste momento,
no nível em que estamos, e estamos todos iguais, tá? Não tem muita diferença entre a gente. É uma variação tão pouca que, na verdade, somos todos iguais. Nesse momento, a raiva é uma emoção básica nossa. Como emoção básica, todos nós sentimos raiva. Acontece que ela se difere em nós de duas formas. Primeiro que as emoções, inclusive a raiva, é como um volume de rádio, um volume de som, que gradualmente, de forma quase imperceptível, a gente aumenta ou diminui. A variação é quase imperceptível, mas existe muita variação. É como um volume que aumenta e diminui. Então podemos dizer que uma chateação é raiva. Uma mágoa é raiva. Ódio é raiva. A ira é raiva. Tudo é raiva. Aquele desconforto de que alguém fez uma coisinha assim, eu só não gostei muito, é raiva. Tudo é raiva. São variações da raiva. Então podemos dizer que todos nós sentimos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós conseguiremos modular a raiva. Este é um ponto importantíssimo e isto sim é o que nos difere. Nós vamos provar a nossa maturidade moral, o nosso avanço emocional, intelectual, o nosso esforço. Vai ser colocado à prova na hora que a gente consegue modular o comportamento por onde a raiva se canaliza. Então, a diferença entre nós não é que a gente não sente raiva, o outro sente. Não é que alguém sente muito, o outro sente pouco. A questão é como você expressa a sua raiva. Como você controla e organiza o seu comportamento. Qual grau de esforço você está tendo para modular a forma como você se comporta no mundo? Então vamos ver um pouquinho disso, porque Jesus também nos ensina muito sobre a raiva. É do coração que procedem os maus pensamentos, nos diz o Evangelho de Mateus, palavras de Jesus. Vejam, qual é a sede do pensamento? Será o cérebro a sede do pensamento? Não, não é. Porque se fosse o cérebro, o espírito desencarnado não pensava. E a sede do sentimento é o coração? Também não. Se assim o fosse, espíritos desencarnados também não amariam, odiariam. A sede do pensamento, a sede do sentimento é o espírito. É no espírito que está sediado os nossos pensamentos e emoções. Então, somos nós, enquanto espírito, que pensamos, sentimos. E aí cai por terra aquela ideia de que a carne é fraca. Ah, não, gente, foi porque a carne é fraca. Que carne, gente? Tem carne no pensamento, não? Tem não. É a gente que decide. Nós que decidimos o que fazer com esse corpo aqui. Os crimes passionais acontecem? Acontecem. 1 minuto, 1 segundo de raiva explodida pode gerar consequências de 3 reencarnações. Mas não é porque carne é fraca não, que a carne não manda em nada. Nós mandamos. Somos nós que decidimos o que fazer com o nosso comportamento. E ainda culpamos o corpo por reações que nós decidimos. Então a sede é o espírito. Naquela época, Jesus não falou a palavra espírito, ele disse a palavra pensamento. Mas a gente sabe que o pensamento está no espírito. Vamos contar aqui uma história de Chico. Como é que Chico uma vez lidou com a cólera? Essa é a casa de Chico. E ele trabalhou, como você sabe, até o final da vida. Muito cansado, mas ele nunca deixou de fazer o serviço. Ele trabalhava no centro espírita à noite.
E mesmo depois de um dia longo de trabalho, porque ele era servidor público, trabalhava manhã e tarde, 2 turnos, e à noite ainda ia para o centro, como nós fazemos também. Ele ia trabalhar no centro. Acontece que naquela época o serviço espírita era muito grande para Chico, né? Exaustivo. E ele trabalhava no centro até aproximadamente 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. E ele ia para casa. Só que quando ele chegava em casa, a casa ainda estava cheia de pessoas, gente que foi conhecer Chico, ver ele, conversar um pouco, queriam 10 minutos mais de diálogo. E Chico recebia as pessoas muito bem. Ele sentava para colocar um bolinho com café, ele não mandava ninguém embora, não. Ele não estava querendo ir dormir, descansar, não. Ele ia estar com as pessoas, né? Mas Chico, ele, além de dar atenção às pessoas, ele tinha alguns pets em casa, ele tinha alguns animaizinhos, ele tinha cachorrinhos em casa. E tinha um cachorrinho de Chico que era muito doente. Um cachorrinho dele era muito doentinho e precisava de atenção diferente dos outros. Então, quando ele chegava, além de cansado, além do serviço até 2 da manhã, além de dar atenção aos companheiros da causa que lá iam em sua casa na madrugada, com muito carinho e alegria, ele, depois disso tudo, ia cuidar do cachorro, deste cachorro especificamente. Porque ele demandava curativos, demandava cuidado básico de higiene. Este cachorrinho dava muito trabalho para Chico. E aí, eis que uma vizinha de Chico, vendo ele dormir 4 horas da manhã para acordar 6, quase todos os dias, cuidando do cachorro depois, resolveu diminuir o trabalho de Chico. E ela matou o cachorro para ajudar Chico a ficar um pouco mais descansado. Ela matou o cachorro. E aí, quando ele descobriu, né, primeiro, quando o cachorro morreu, ele ficou muito triste. Mas é diferente. Tristeza e alegria são coisas diferentes. São emoções diferentes, que têm reações do nosso organismo espiritual, inclusive reflexos mediúnicos no nosso organismo mediúnico, né, no nosso instrumento mediúnico. As reações são diferentes. Tristeza e raiva. Eis que ele ficou muito triste, mas no dia que ele descobriu quem foi que matou o cachorro dele, a irmã dele foi a portadora da notícia de que a vizinha tinha envenenado o seu cachorro para ajudá-lo. E aí ele ficou com raiva, muita raiva da vizinha. Mas em Chico podemos dizer que o nome era mágoa. Mágoa é aquele sentimento de tristeza misturado com raiva e você não entende exatamente o que é. Não é que tenha uma reação direcionada à pessoa. Ele não planejou em nenhum momento se dirigir a ela. Não. Não é uma raiva com ação. Não, mas é um sentimento desconfortável que você não quer ter aquela pessoa ali, né, por perto. Uma mágoa muito grande dela. Ele ficou. Óbvio, né? A gente entende. No lugar dele, faríamos quase a mesma coisa, sendo pior. E aí, eis que Emmanuel surge para Chico e fala assim: olha só, Chico, estamos com um problema. O trabalho está sendo afetado pela sua mágoa. Existe no seu chakra cardíaco uma nuvem negra que está atrapalhando a nossa comunicação com você, inclusive já está baixando a qualidade do serviço mediúnico. Vamos precisar agir. E Chico disse: mas o que é que eu posso fazer? Eu não fiz nada. Aí Chico falou, aí Emmanuel disse a ele: vamos usar então uma lição de Jesus, que é amar os nossos inimigos. Aí Chico fala: mas como é que eu vou fazer isso? Emmanuel pensa: então, vamos fazer o seguinte, procura saber o que é que essa sua vizinha gostaria de receber como um presente, algo que ela desejasse muito, e você vai dar isso a ela. Aí ele procurou saber, descobriu que era uma máquina de costura, e que inclusive ela tinha pensamentos de usar essa máquina de costura para
fazer roupas e doar. Ela, inclusive, gostaria de usar uma máquina de costura para fazer o bem. Chico, ele comprou a máquina de costura, que na época era quase que o salário dele inteiro, e deu a ela. No dia que ele deu a máquina de costura a ela, houve uma reação de amor, de agradecimento, de fraternidade tão grande nela, que formou-se uma luz amarela no chakra cardíaco dela, tão grande e explosiva a luz amarela, que na hora que sai do peito dela, atinge o coração de Chico e desfaz a nuvem negra que estava no chakra cardíaco de Chico. E foi assim que a solução aconteceu. Ele foi envolvido pela amorosidade da vizinha e entrou em um nível de compreensão do ser humano que ele achava que não tinha condição de alcançar, e alcançou. Essa foi a lição de Chico, que está no livro Chico de Francisco de Adelino da Silva, onde podemos encontrar essa história e muitas outras de Chico. Portanto, é do coração que procedem os maus pensamentos, é o espírito, a sede das emoções que a gente sente. A raiva, amigos, é o caos da emoção, é o que desorganiza as nossas emoções, de fato. Olha, por exemplo, quando ela chega, a gente precisa usar o mecanismo que Jesus nos pediu sobre vigiar. É a vigília, é o que tem que acontecer. Na hora que a gente surge aquele ímpeto de raiva, é um aviso de que uma calamidade pode se tornar iminente na nossa vida. Então, é um aviso. A raiva para nós é um aviso. Surgiu raiva, senta, organiza, olha para dentro o que está acontecendo contigo e vamos medir as nossas reações, porque este pode ser um momento sem volta. Sentiu raiva, para respirar, porque pode ser um aviso de calamidade. A raiva é o veneno da vida. E por que a raiva é o veneno da vida? Porque tira a parte boa e mata a vida. A vida é a parte onde tem alegria, onde tem leveza. E com raiva, com ódio, com mágoa, não tem leveza, não tem alegria. Por isso, a raiva envenena a vida. E se a raiva envenena a vida, a raiva envenena nosso corpo. Corpo material, corpo espiritual, corpo perispiritual. A raiva envenena tudo. Inclusive, muitas doenças, algumas inclusive autoimunes, são originárias da raiva. Se a gente for lembrar como que a raiva se expressa no corpo, lembra que nós há milhões de anos atrás, milhões, não sei quantos anos atrás, nós éramos homens primatas e a gente caçava para se alimentar. A raiva era necessária. A gente precisava da raiva para correr, para se defender e para se alimentar. Necessária, básica, sem raiva ninguém existiria por muito tempo. Tinha utilidade. E como é que a gente fica quando tem raiva? A raiva ela muda uma substância nossa chamada adrenalina. A raiva aumenta a nossa adrenalina. E quando a raiva aumenta a nossa adrenalina, a adrenalina ela faz com que os nossos músculos fiquem mais fortes, mais rígidos. A adrenalina nos dá força. Isso é legal. Se tiver utilidade, né? Porque se não tiver utilidade, imagine os seus músculos fortes e rígidos e a gente assim.
com dores articulares imensas, pescoço, ombro e essa parte de cima das costas. Dores que a gente não sabe nem dizer por quê. Mas se for examinar direitinho a sua vida, pode ter muita raiva. Muita raiva. É o que dá essas dores aqui. Aumento da adrenalina, só que não tem um escoamento. Porque lá naquela época a gente ficava cheio de raiva, com o corpo rígido e corria. E tinha um objetivo a alcançar, mas agora não tem. A gente sente raiva em casa, da família, de alguém e fica com a raiva guardada no corpo. Somatiza as doenças. A raiva aniquila o entendimento. Você lembra daquela expressão, ficou cego de raiva? Aniquila o entendimento, a gente passa a não filtrar mais. O que está vendo passa a fazer análises e compreensões da realidade completamente diferentes do que está acontecendo. Aí a gente fala, mas fulano, você não viu que aquilo estava acontecendo? Ele vai dizer, não, estava com tanta raiva que eu não entendi, eu não vi. Aniquila o entendimento. A raiva expulsa a simpatia, a gente perde a beleza, até física, a gente perde a beleza, não é? A expressão bonita e bela do ser humano, a gente fica diferente quando está com raiva, não é agradável nem de se ver, nem de estar perto. Desarticula as forças edificantes. De onde é que vêm as forças edificantes? Vem do nosso contato com o divino, vem do nosso contato com a centelha que está em nós, que são um material divino e que a gente acessa, a gente perde contato. Desarticula e destrói a fraternidade, óbvio, porque a raiva é um elemento que hoje utilizamos para o egoísmo. Antes, a raiva era utilizada de outra forma. Agora a gente está usando a raiva como um elemento de egoísmo, orgulho. Então, destrói a fraternidade. E é o fermento da separação. Quantas separações nós já temos notícias? Por que separou? Separou porque estava brigando. Estava brigando, mas estava brigando por quê? Não sei. Eu só sei que a gente não consegue ficar perto. A gente só briga. Só sente raiva, mas não consegue nem examinar o motivo da raiva, que é bem diferente. Então, será que os nossos filhos aprendem em casa, as nossas crianças, não é? É com as nossas palavras ou com as reações? São as reações que marcam o outro, não só crianças, mas principalmente as crianças que são seres em formação. Eles ficam marcados como mãos mesmo pelo que veem a gente fazer. Não adianta sentar com a criança para conversar, dizer para ela, seja mais educado. Se na hora que está no carro com a criança, passa uma pessoa, te dá uma fechada, você baixa o vidro, fulano, e xinga o outro. Que adianta as 10 horas de conversa no sofá, em casa, se na rua o seu comportamento foi um comportamento colérico? Se na rua o seu comportamento foi um comportamento colérico? Não adianta, porque a criança vai gravar a reação. Vai gravar a reação. Existem consequências espirituais da raiva? Será? Acho que sim, né? Nós somos seres espirituais, como é que não vai ter consequência? Se nós estamos unidos por vibração, se nós nos aproximamos, mantemos os nossos laços por vibração e sintonia, nós vamos nos fixar a pessoas que têm uma sintonia parecida com a nossa. Então, se eu estiver vibrando na cólera, estarei envolvida por amizades e conexões que alimentam a mesma vibração. Coléricos também. Isso quer dizer que as nossas companhias espirituais são as mesmas da maioria dos nossos pensamentos e reações. Se eu estou vibrando na raiva, as minhas companhias serão iguais. Então, há consequências? Há sim. Há sim. Nos diz Emmanuel, no livro Canais da Vida, escrito por Chico Xavier, que a cólera gera desequilíbrio, já que efetua a ligação da alma
com as entidades representativas de regiões inferiores e conturbadas. Ele foi além do que eu disse. Olha que quem está dizendo isso é Emmanuel. A raiva efetua ligação nossa com entidades, não é que vivem lá não, tá, gente? É que representam, que são representativas, as piores, de regiões conturbadas e inferiores. Olha a nossa responsabilidade diante do que a gente sente. Uma vez eu fui procurar a espiritualidade para me aconselhar. E eles falaram, filha, o pensamento é como um cavalo selvagem que você precisa controlar no braço, na mão, arredios. É como se fosse você montando cavalos selvagens e segurando na mão. Isso é o pensamento. Isso é o nosso pensamento. A gente precisa ter essa coragem de se controlar, de ser esse elemento de autocontrole individual. Então, veja, amigos, nós deixamos na nossa casa não só a herança material, não, tá? Nós deixamos herança emocional e herança espiritual. Sim, vamos deixar para a nossa família, para os nossos filhos, herança espiritual. As companhias que eu estou ali o tempo inteiro trazendo para dentro de casa, trazendo para a relação familiar, vão ficar. Vão ficar. Então, se eu faço o evangelho no lar há 40 anos, quais são as companhias que vão estar na minha casa depois? Quais são as companhias? Espíritos elevados, espíritos que estão ali acostumados àquela energia familiar, trabalhando para o bem, ajudando os meus filhos. Mas se eu estou, ao contrário, sintonizando a vida inteira com entidades perversas, qual é a herança espiritual que eu vou deixar na minha casa para os meus filhos? Eles vão embora? Não se afinizaram à família? Não criaram mais confusões? Então a gente precisa se preocupar com isso. Qual é a herança espiritual e emocional que a gente está deixando na nossa casa? Como assim herança emocional? A forma como você se comporta, ela se transfere no tempo para outras pessoas. Então a gente pode estar transferindo o nosso comportamento emocional para as crianças. Você gostaria que sua criança fosse exatamente igual a você? Será? Eu já ouvi uma mãe dizer, tudo que eu queria era que minha filha não fosse igual a mim. Eu queria que ele fosse completamente diferente de mim. Mas não sei se ela vai conseguir. Porque a gente herda as emoções, o comportamento emocional. A gente não herda as emoções. A gente herda o comportamento, é o que você está vendo. Então, o que é que vamos deixar de herança espiritual e emocional em nossa casa? A questão 919 de O Livro dos Espíritos nos faz uma questão interna importantíssima. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Uma pergunta interessantíssima, né? Porque a gente precisava dessa pergunta. O que eu faço, gente? Então, depois de tudo aqui que a gente já sabe, a gente já está sabendo que a vida está difícil. Mas vem cá, é para fazer o que mesmo? É isso que Kardec está perguntando. É para fazer o quê? A questão já é 900. Ele já tinha perguntado um bocado de coisa. Ele já tinha visto quase tudo. E aí chega uma hora que a gente diz, ok, mas vem cá, é para fazer o quê? Me diz o que é para fazer aí que eu quero adiantar minha vida. A pergunta foi assim. A gente tem que fazer o quê? E eles respondem, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Aí a pergunta é complicada porque requer esforço para ir para dentro. Trabalho para ir para dentro. Vamos passar rapidamente então por algumas perguntas para que a gente se autoconheça. Vamos ver? Conhece-te a ti mesmo. Às vezes a gente descobre que a pessoa que está aqui em nós, na verdade, é outra. Tem gente que toma um susto quando se conhece de verdade. Em quais situações eu preciso provar que estou certo? Porque, veja, você pode até ser uma pessoa que diz, não, eu não fico cobrando, brigando por ter razão. Não. Mas tem certas coisas que eu não abro mão. Cuidado até com estas certas coisas.
porque é nela que você pode cair. Mas quais são essas coisas? Aquelas coisas que você não abre mão. Vamos examinar para que a gente não caia nessa cilada. O que acontece dentro de mim quando alguém faz melhor do que eu? Quando a comparação chega? Quando alguém de fato se coloca melhor do que eu? Isso para pessoas que estão há algum tempo em uma posição hierárquica ou uma posição de destaque, aí depois surge alguém em casa, na empresa, né? No seu ambiente ali social, que se destaca. A pessoa chegou lá depois e começou a brilhar. Como é que você fica? Como é que você se sente? Quando alguém discorda de mim, eu sinto curiosidade ou eu sinto ameaça? Porque se alguém discorda de mim, a primeira coisa saudável que pode vir no pensamento é: que legal, tem uma coisa nova ali para eu descobrir. Alguém viu algo que eu não vi, discordou de mim. O que você está vendo que eu não vi? Que legal, curiosidade. Mas não, você pode se sentir ameaçado. Você está dizendo que eu estou errado? Não é? Então é bom a gente examinar os nossos comportamentos. Quanto mais saudável pode ser o nosso comportamento? Minha paz depende da posição que eu ocupo diante das outras pessoas? Essa posição, ela é mutável. A gente está num planeta de provas e expiações e todo mundo brilha. E Jesus quer que todo mundo brilhe. Então a gente tem que acostumar-se a ver o outro brilhar e desejar isso, inclusive trabalhar por isso. Então, quando alguém se levanta, quando alguém muda de posição e a gente muda a nossa posição também, muitas vezes, está tudo certo, é a lei da vida, é da mutabilidade. Ninguém é menos amado porque se sente menos ou mais importante. Então, as posições da vida mudam. Isso não tem que ser elemento de raiva nem de desconforto para a gente. Eu consigo ouvir um conselho sem me defender imediatamente, como se estivesse me acusando de alguma coisa. Eu consigo ouvir conselhos. Tem gente que não faz terapia porque não gostaria de ter outra pessoa olhando para coisas que você faz. E a gente precisa pensar que, às vezes, conselhos são o modo por onde a espiritualidade tem de nos alertar. Porque a gente não é médio vidente, né? Todo mundo não é. Para sentar ali do lado e de repente baixar um espírito e dizer: olha, eu quero conversar com você sobre a sua vida. Não é assim que acontece, gente. Eles têm um trabalho danado para colocar sinais na nossa vida. Aí ele põe uma pessoa na nossa vida para dizer exatamente o que a gente precisa ouvir. Aí a gente ouve e diz assim: sai, não vou ficar ouvindo você nada, não tem nada para falar da minha vida. Às vezes é um modo como o seu anjo de guarda quis te ajudar e a gente está recusando por vaidade. Prefiro preservar minha imagem do que aprender. Sabe aquela pessoa que não pede desculpa? Não pede desculpa. Erra. Depois que erra, finge que não errou. Mas não pede desculpa. Não dá o braço a torcer para dizer: ok, é aqui eu preciso aprender a fazer diferente. Tem gente que não faz isso, mas deveríamos fazer, não é? Então, preservar a imagem e fingir que nada aconteceu e continuar o dia até voltar a falar com a pessoa como se nada tivesse acontecido, para preservar a sua imagem, é mais importante do que aprender, do que reconhecer. A gente precisa de humildade para fazer com que a cólera diminua em nós. É necessário humildade. A minha reação é proporcional ao que aconteceu, porque se for desproporcional às nossas reações, a gente vai ficar sentindo vergonha. Eu me sinto envergonhado depois que eu tenho raiva, porque se a gente sentir vergonha do que fez, é sinal de que não foi proporcional às nossas reações do que de fato aconteceu. Então, essa música, eu nasci assim, eu cresci assim, não sou sempre assim, sou mesmo assim. Não, 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 pelo amor de Deus. Olha onde nós estamos, olha quanto já caminhamos, somos seres imortais. Aqui ninguém vai morrer depois que nasceu, acabou, gente, é para a vida toda, a gente não vai morrer nunca. Pensou isso? A gente não vai morrer. Todos que estão desencarnados aqui estão vivos igual a gente. O corpo aqui é temporário.
Não sei até quando, espero que dure bastante, que eu tenho uma família, minha filha, para criar. Mas vai acabar. E o que vai ficar? Vai ficar isso aqui. Vai ficar o espírito, vai ficar o pensamento, vai ficar o que a gente realmente construiu. Vai ficar nós, o nosso coração, a nossa moralidade, o nosso patrimônio de atos, ações, patrimônio intelectual, patrimônio moral, patrimônio emocional, patrimônio psíquico. Tudo que construímos para nós é o que vamos levar. Este é o único elemento que a gente transfere para o plano espiritual. É a única herança que a gente dá para nós mesmos. Então essa ideia de que eu nasci assim, vou morrer assim, não vai não. Pior é que não vai. Nem morrer vai. A gente tem que ter coragem para mudar. E requer esforço. É esforço mesmo. Ninguém está dizendo que vai ser fácil, não. Ele disse para nós que não ia ser fácil. Mas a promessa de Jesus é caminhar ao nosso lado. A promessa dele não é que a gente deixe de fazer. Não é. Nos diz ainda o Evangelho segundo o Espiritismo que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. O que são as virtudes? As virtudes são aqueles elementos que carregamos em nós através da herança do pai. Do nosso pai e mãe biológico, papai e mamãe que me fez assim, esse corpinho aqui. Eles me deram o DNA. O DNA da minha mãe, o DNA do meu pai, formou esse corpo. Então eu tenho características do meu pai e da minha mãe. O olho puxado é do meu pai. Essa partezinha da maçã aqui é da minha mãe. É o DNA deles dois para mim. Está correndo aqui no meu sangue. Mas Deus, que é o meu pai, qual é o DNA de Deus para você? Qual foi a herança genética que Deus deixou para a gente? A centelha divina. A centelha divina depositada em cada um de nós. Tem tudo que o Pai tem. Foi por isso que Jesus disse: vós sois a imagem e semelhança do Pai. Porque a centelha divina tem todas as qualidades morais, todos os recursos que a gente precisar. Se a gente for pensar assim, quando Deus nos fez e nos lançou para esta viagem aqui, em que estamos agora, nesta reencarnação, imaginemos nós. Quantos aqui têm filhos? Quantos têm filhos aqui? Levanta a mão quem tem filhos. Pronto. Imagina que vocês fossem deixar seus filhos irem para uma viagem sozinhos, entre aspas, sozinhos. O que é que vocês fariam? Você não vai para a viagem, é outro país. É um país que você não fala a língua, ele não fala a língua, ninguém conhece. O que a gente faz? Pensa assim, Deus pensou em duas coisas. Acho que a gente faria igual. Faria uma mala cheia de coisas que fosse usar lá. Camisa leve para calor, casaco quente para frio, remédios. A gente faria uma mala com tudo, né? Como não vou estar lá, não sei o que vai acontecer, vou fazer uma mala, vou colocar dentro tudo que eu achar que essa pessoa pode precisar e sonhar, eu vou botar ali na mala. Né? É o que a gente pode fazer. Além disso, a gente poderia contratar um guia para quando o meu filho chegar lá no outro país que ele não conhece, não fala a língua, não conhece os perigos, não sabe andar. Além da mala que eu fiz com tudo, ele encontra uma pessoa que vai protegê-lo. Eu vou contratar um guia lá no outro país para que quando minha filha chegar, pegue ela no aeroporto e entregue no aeroporto. E eu vou dizer para o guia, é o seguinte, você vai segurar ela na hora que ela descer do avião. Não vai sair do lado dela. Até a hora que você me devolver ela no avião. No aeroporto de novo. Aí você deixa ela. Mas enquanto ela estiver lá, você está do lado. Eu faria um guia desse. Vocês fariam também? Contratariam um guia assim? Legal, né? Gente, o nome disso? Reencarnação. Reencarnação. Deus fez isso com a gente. Deus pegou a gente e não jogou aqui no Léo, não. Ele pegou a gente e fez uma mala. Botou tudo dentro. Centelha divina. Todos os dons
paciência, amorosidade, resignação, inteligência, raiva. É um elemento, é um atributo importante. Tudo está na centelha. A gente tem que burilar a raiva, a gente tem que burilar a mala, né? Porque o menino viaja, não mexe na mala. Eu mesmo digo para Maria às vezes, você olhou a mochila? Olha, eu botei o lanche na mochila, você nem olhou. Às vezes as coisas estão lá, a gente não vê. Tudo está aqui, a gente é que não procura. Aí depois diz, pai, cadê? Está em você. Procura, examina, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Busca essa mala que Deus trouxe, o que é que tem dentro aí, mexe nela. E o guia? Quem é o guia? Anjo de guarda. É o mentor da gente. É um anjo de guarda. Pega no aeroporto e entrega no aeroporto na hora de ir embora. Não sai do seu lado 1 minuto. O nosso anjo de guarda está conosco mais tempo do que o pai e a mãe. Do que o filho, que o marido de qualquer pessoa. É da hora que ele nasceu. Da hora que, até antes do nascimento, eles participam até da parte da concepção também. Da organização do organismo. Da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, desencarna, o anjo de guarda está conosco. A gente está usando isso? A gente está usando esse recurso? Presente do Pai para nós, presente. Pede orientação a Ele. Abre os canais da intuição. Está achando que é perigoso, que o comportamento é arriscado, que tem uma dúvida de qual ação, qual reação ter, qual decisão tomar? Pergunta a quem sabe mais. Pergunta a quem está do seu lado, que está vendo coisas que a gente não está vendo. Está ouvindo conversas que a gente não está ouvindo. Ele está aqui. Por que não estreitar esse laço? E ele também precisa de ajuda, viu, gente? O anjo de guarda também precisa de ajuda. Como é que a gente ajuda o nosso anjo de guarda? Alimentando isso. Fazendo o evangelho no lar. Fazendo o evangelho em casa. Colocando o que para o nosso anjo de guarda? Pessoas para ajudar ele também. Porque eu quero que as minhas companhias espirituais sejam de mais alto valor. Para ajudar ele também. Porque senão só vou dificultar o trabalho dele. É muita coisa para pensar, amigos. Chegamos ao final, lembrando dessa mensagem, né, que a gente deveria ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer, sair, se divertir, se alegrar também, né? Diminuir a raiva através da vida, da expressão da vida, e ter me importado menos com problemas pequenos. Acho que a gente muitas vezes dá atenção demais ao que merece pouca visibilidade, não é? A gente precisa se importar menos com problemas pequenos. Ou que a gente acredita que são grandes, mas não deveriam ser. Ou não ter o quanto tem. Maria, um grande exemplo nosso de espírito com fé. Maria, ela teve Jesus, um bebê lindo, né? Provavelmente a coisa mais fofa, imagina. Aí ela pôs para andar, educar, com tanto amor, com tanto cuidado, como toda mãe. E aí, um belo dia, ela vê ele crescer, se desenvolver, tornar-se um homem íntegro, maduro, emocionalmente organizado, socialmente, né, bem colocado. É Jesus, né? A gente diz que nosso filho é perfeito, mas essa mulher foi a única que teve um filho perfeito de verdade. Perfeito. Imagina o amor dela por esse menino, por esse bebê e depois por aquele homem. Ele nunca fez mal a ninguém. Nunca fez mal a ninguém. Ele se devotou aos outros a amar. E aí é cometido uma injustiça, que se muitos de nós aqui já passamos por um momento de injustiça grande, imagine a injustiça de Maria, de ver um filho assassinado na frente dela. Ele foi assassinado na frente dela, morreu aos olhos dela, no braço dela, o filho. Não consigo nem imaginar a dor dessa mulher. Ele foi apedrejado, humilhado, na frente dela, o tempo inteiro, em praça pública, por todos. Você acha que ela não deveria ter raiva?
Alguém aqui sentiria raiva da sociedade, de Deus, de qualquer pessoa, por uma injustiça tão grande? Se o nosso filho hoje, que não é perfeito, a gente protege, imagina ela. Maria não teve raiva de Deus. Maria não se revoltou contra Deus. Ela sentiu a dor da perda. Mas ela não foi para Deus cobrar. Por que você fez isso com meu filho, comigo? Por quê? Ela não fez isso. Maria é o maior exemplo de resignação que existe para nós. É o Espírito que deixa o exemplo de fé, de coragem, de confiança em Deus. A relação principal dela era com Deus. Por isso que ela foi a mãe de Jesus. Porque ela era a pessoa que tinha a maior relação com Deus. E ela disse para Deus o seguinte: Pai, eu não sei por que você fez isso. Eu não conheço o seu plano, mas eu confio em ti. Hoje eu não entendo o seu plano, eu não sei por que você fez isso. Mas se eu confio em você, se eu confio em ti, se eu me sinto amada, e se eu sei que você ama também o meu filho, você tem um plano que eu não conheço. Só isso. Só isso. Por que a gente não faz a mesma coisa? Por que quando acontece uma adversidade na nossa vida, a gente não age como Maria? Dizendo, Pai, eu não sei qual é o seu plano para mim. Eu não sei por que chegou essa dor. Mas vem aqui me ajudar a resolver. Vem comigo me ajudar a resolver. Porque eu não sei agir sozinho. É assim que a gente tem que pedir. Não é se revoltando contra Deus, não é sentindo raiva até de Deus, porque algo chegou para nós de difícil. Mas é dizendo para Ele, Senhor, eu não conheço os seus planos, eu ainda não entendo o que você faz. Mas eu sei que eu sou amado. Eu sei que o Senhor ama todos e a minha família. E eu sei que o Senhor trabalha para mim, para o melhor para mim. Então vem aqui, vem me ajudar. Me dá clareza e entendimento, coloca pessoas na minha vida para resolver esse problema, me mostra o caminho e a solução. Então vamos viver com confiança de que todas as dificuldades com Deus têm solução. E que a gente tenha essa paciência conosco, porque a gente está no caminho. E por enquanto, a cólera faz parte dele. A gente só precisa controlar. Gratidão. Pois não. Eu queria parabenizar a senhora em função do que eu nunca mais pergunto, em função do que conhece a ti mesmo. Inclusive, vou pegar para mim para lá para cá. Geralmente as pessoas que conhecem a ti mesmo vai me dar uma ofensa. Eu me conheço pela discussão. Mas eu queria fazer uma pergunta à senhora seguinte. Se a senhora fosse fazer uma palestra para essa massa humana que às vezes fica revoltada por determinados crimes, principalmente feminicídio. Porque às vezes fala em segurança, nunca vai existir um policial, um médico quadrado para fazer para resolver o problema. O que você gostaria de falar para essas pessoas com relação a isso? Que tipo de sentimento que tem que falar para as pessoas que têm esse sentimento? São espíritas. Outra coisa é o assassino. O que a senhora falar para o assassino? Que às vezes ouve as informações na televisão, em algum lugar, mas continua praticando a maldade. Somente feministas, uma coisa que é complicada. Às vezes eu digo a pessoa, quando a pessoa pratica uma coisa desse, fica esquiva esperando, sabe que isso vai estar presente, sabe que vai estar presente. Sim, então a pergunta é o que dizer aos assassinos, pessoas que planejam o mal, é isso? E a primeira pergunta, o que dizer a pessoas que, não entendi, veneram o homicídio, é isso? Ou que não entendi a primeira pergunta. As pessoas que ficam com raiva depois acontece, né? Que diversa isso. Ficar de rua, para ficar cobrando do governo, e aí às vezes fala até de mundo de Deus, e fala de segurança, justiça, às vezes sente mais sentimento que você falou. As pessoas que cobram justiça pelos atos alheios. Né? O que dizer essas pessoas que têm esse ímpeto de cobrar justiça dos outros, dos homicídios principalmente, né?
São duas dores. Duas dores, dos dois lados. Responde agora ou quer? Não, Bom, primeiro, a gente se colocar como recordar de quem nós éramos. De recordar de quem nós éramos. Chico fez essa mesma pergunta que você está fazendo para Emmanuel. A mesma. Porque é nosso. De quando a gente evolui, que você evoluiu e eu e todos aqui, né? A gente olha para trás e diz assim, eu não faria isso. Olha, não, eu não faria isso. Não faríamos mesmo. Realmente. Mas não sabemos se já fizemos. Então a resposta de Emmanuel para Chico foi, Chico perguntou, Emmanuel, como entender os assassinos? Chico ficava abismado. E ele perguntou, Emmanuel, me ensine como entender a mente de um assassino. Eu não consigo imaginar como, por quê. Aí Emmanuel deu uma resposta tão simples, falou assim, Chico, eles somos nós, antigamente. Só que eles agora foram descobertos. E então eu acredito que para as duas perguntas, vale a pena a gente se colocar em um lugar de imortal. Porque a gente está olhando agora só para essa reencarnação aqui. Hoje, que nascemos e estamos aqui agora. Só que esta reencarnação aqui não é a foto do que somos. Não é a foto do que somos. Nós fomos várias outras reencarnações, que eu não sei o que foi que a gente fez. E ainda seremos mais outras, com certeza melhores, porque o objetivo é progredir e o espírito não regride. Então, o que podemos dizer é que hoje, agosto de 2026, todos nós aqui somos a melhor versão que já houve. Nunca no passado nós fomos melhor do que somos agora. Então aquela conversa, quem foi você na vida passada? Será que você foi Madre Teresa? Você foi, como é o nome? Dávila, Teresa Dávila na vida passada? Foi não, gente. Ninguém aqui foi. Não foi porque o espírito, ele não retrograda, ele só progride. Então, esta versão atual nossa é a melhor que já existiu. Nós nunca fomos melhor do que somos agora. E Deus, ele não nos vê por fotografia. Ele não nos vê por fotografia. E esta reencarnação é como uma fotografia. É um momento só de agora. Deus nos vê com tudo que a gente pode ser. Ele nos vê com o potencial da imortalidade. Então, primeiro que não somos apenas o que estamos mostrando agora. Então, o assassino que mata hoje, ele ainda não aprendeu. Ele não teve os caminhos que a gente traçou. Ele não teve, às vezes, nem as oportunidades que a gente teve. Então, ele está no grau de evolução dele. Ah, mas por que eu sou obrigada a conviver com assassino, gente? Eu não faço mais isso. Ainda estou aqui, misturado com um monte de gente que está matando o outro, que não tem nem senso de moralidade. Isso me irrita. Me irrita. Eu sei que irrita. Mas é porque você já progrediu. Então você está se irritando com os que ainda estão caminhando. Entretanto, por que estamos juntos se somos diferentes? Porque talvez naquele ímpeto de raiva, de fúria, a gente ainda faça a mesma coisa que ele fez. A gente ainda faça a mesma coisa que ele fez. As salas da justiça estão cheias de pais, avós, honrados, que mataram os estupradores de suas filhas e de suas netas. A sala da justiça está cheia de policiais que mataram assassinos cruéis e os policiais estão presos. Então, o que nos move diante da injustiça é a raiva. Não, mas eu matei por quê? Olha o que fez com a minha neta. Não tinha como não matar essa pessoa. Não nos torna igual ao assassino que também matou. Mas ele matou porque ele queria um tênis diferente. Entende? Então, no fundo, talvez a gente ainda faça a mesma coisa.
Essa é uma questão importante. Nós vamos entregar aqui uma lembrança à Asta pela sua colaboração nesses 70 anos aqui da 70 nossa anos. casa. A gente Sim, agradece. obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela confiança, pelo trabalho. Pela Volte por oportunidade. mais 70. Obrigada. Obrigada, gente. Um abraço. Te agradece, sim, a colaboração de Asta, a nossa casa e todos os palestrantes que aqui colaboram, trazendo o seu estudo, o seu conhecimento acerca do ensinamento deixado pelo nosso Jesus, ampliar Kardec, dos Espíritos, dentro da glorificação. Nós vamos agradecer, sim, esse momento de doutrinária, de tudo que aqui recebemos nessa casa, que nos apoia, nos abraça, a equipe unida, espiritual responsável, todas as atividades da República, nosso agradecimento, e em particular pelo evento que é realizado no sábado passado. Com a graça de Deus, eu vou tudo em paz. Com a nossa gratidão.